dia, gente, ou boa tarde ou boa noite, depende da hora que vocês estão tendo acesso ao vídeo. Espero que esteja dando para ter uma noção. Nós vamos voltar a ver tudo isso em sala de aula. Fiquem despreocupados, demore o tempo que for, nós vamos voltar a ver isso em sala de aula. A escola não quer que ninguém saia prejudicado, principalmente o aluno, tá? Então é por isso que nós estamos fazendo esses vídeos. Vai contar como aula em sala de aula? Não, vocês já sabem que não. Nós vamos voltar de onde nós paramos, tá? Nem que seja para eu dar a primeira aula de novo, não tem problema. A gente aperta um pouquinho, é bastante conteúdo até o final do curso, tá, gente? Bastante mesmo. Mas a gente aperta um pouquinho o conteúdo, a gente enxuga alguma coisa, tenta agilizar um pouco para ganhar tempo, mas ninguém vai perder nada. Na última aula, eu terminei em lipoproteínas, tá? Que é o transporte que transportam os lipídios e colesterol. Então vamos voltar só um pouquinho. Eu falei que o fibrinogênio trabalha no processo, isso está no slide 19, tá? Da nossa apostila na introdução do hematologia. O fibrinogênio trabalha no processo de coagulação do sangue. E eu falei que da lipoproteína, que transporta lipídios e colesterol. O que acontece? Lipídios são as gorduras, tá? Colesterol também é um tipo de gordura. Triglicérides também é um tipo de gordura, tá? Elas têm funções diferentes no nosso organismo, assim como os ácidos graxos também são gordura, mas também as proteínas, tudo está dentro disso. Então, albumina, globulina, que são os nossos anticorpos, tá? A albumina mantém a pressão osmótica. O fibrinogênio trabalha no processo de coagulação e a lipoproteína, tá? Só para vocês entenderem o que acontece. Então, dentro da classe de proteínas estão essas quatro. Tá? 1, 2, 3, 4. Então essas quatro aí. E por isso que é extremamente importante manter uma alimentação regrada, uma alimentação balanceada. Porque além do corpo transportar, o sangue ter o transporte de oxigênio, ele transporta gordura em forma de lipídios, colesterol, triglicérides, ácido graxo. Aquela famosa barriguinha, tá? Um pneuzinho, ali é um depósito de triglicérides, que é vamos dizer assim, é a nossa central de energia. Então, aquela quantidade de gordura que está armazenada ali é a nossa reserva de energia. Para que, de repente, um jejum prolongado, alguma coisa assim, a primeira coisa que nós vamos fazer é queimar aquele excesso de energia, perder aquela barriga. Ah, professor, mas eu treino, tá, mas você não parou de comer. Ah, professor, mas eu fiz uma dieta, tal, perdi um tanto, mas não consigo perder mais. É normal. Cada corpo varia de uma forma. Cada corpo responde de um jeito. O que nós temos que ter como parâmetro, e aí vocês vão entender muito bem o que eu quero dizer dessa forma, todo mundo ou conhece alguém, ou tem alguém na família, ou já viu conhecido do fulano, que fez a cirurgia bariátrica, a famosa cirurgia bariátrica. Tá? Ela não foi inventada para que o paciente se curasse de algumas doenças. Ah, professor, mas eu ouvi falar que a pessoa fez a cirurgia bariátrica e não tem mais diabetes, não é mais hipertenso, não tem mais diabetes. Tá. Então primeiro nós vamos ter que ver qual é o tipo de diabetes dessa pessoa. Provavelmente diabético tipo 2. Nós vamos ver mais para frente também. Em bioquímica. Ela não é diabético tipo 1. O tipo 1 não tem cura, tá? O tipo 1 ele é dependente de insulina. O tipo 2 ele pode se tornar dependente de insulina, como ele pode só conseguir
fazer regulação mediante dieta ou alguns remédios, como metformina. O que acontece? Vamos pegar um paciente aí que fez uma cirurgia bariátrica. O paciente pesa 260 quilos. Estou dando um exemplo, tá, gente? Pode ser menos, 160 quilos. Depende do tamanho da pessoa que ela seja dado como morbidade, como um obeso mórbido. E ele vai fazer o quê? Ele entra para fazer cirurgia e tal, mas não com esse intuito. O intuito é perder peso. Porque vamos pensar assim, um carro para 5 pessoas. Se nós colocarmos 10, esse carro vai andar? Vai. Tem um motorista, aí na frente vão 2 pessoas, atrás são 3, vai mais um sentado no colo do 8, já são 9. Coloca um no porta-mala, 10. Vai andar igual um carro com 5 pessoas? Não. Dá para vocês entenderem o porquê não. Excedeu o seu limite de peso. Mesma coisa no nosso organismo. Então ele começa a produzir. Chega uma hora que ele vai começar a falhar a produção. E tem um hormônio que o nosso corpo produz, que é o pâncreas que produz, que chama insulina. Então, ele, falhando essa produção, a pessoa se torna diabética. Outra coisa que pode falhar, como a pessoa tem um tamanho grande, nós vimos que o oxigênio, a principal função dele é o transporte, o sangue, a principal função dele é o transporte de oxigênio. Lógico, proteínas, lipídios, tal, um monte de coisa nós já vimos, mas a principal é o oxigênio. Vai ficar comprometida a circulação. A quantidade de gordura dentro das artérias é tão grande, das artérias, das veias e tal, que vai diminuir, vai obstruir, tá? Vai obstruir o diâmetro do... É como aqui, ó, vocês estão vendo a luz aqui, e como colocar 2 dedos aqui, ó. Vocês não vão ver meus dedos, tá? Mas, ó, diminuiu. É a mesma coisa que vai acontecer com a gordura. Então vai ter que fazer mais força para passar por ali. A pessoa acaba ficando hipertensa. Então ele está grandão, está hipertenso, está diabético. O cara vai lá e pá, faz a cirurgia bariátrica. Pode ser a gastrectomia vertical, que tira um pedaço do estômago, uma cirurgia extremamente radical. Pode ser pelo grampo, pode ser pelo balão endogástrico. E vai acontecer o quê? Ela vai perder peso. Perde bastante? Nossa, perde 100 quilos num ano. Nossa, professor, mas tanto assim? Perde. Dependendo de uma pessoa de 260, ela perde 100 quilos, ela ainda vai estar com 160. 260, ela vai perder 100 quilos e ainda vai estar com 260. Ah, uma pessoa com 160 quilos. Ela vai perder seus 80, 70, 80 quilos ela vai perder. Mas para ela tá bom. Porque o que acontece? Você já tirou 5 pessoas daquele carro que tinha 10. Então o seu corpo vai funcionar normal. Mas por que emagrece? Porque come menos. Se come menos, você vai queimar onde está a gordura? No seu abdômen. Por isso que ele fica flácido. Certo? Então queimou toda aquela gordura, a pessoa vai ficar flácida. Então vai ficar aquele monte de pele sobrando. Tá? E isso prova que o quê? Que a reserva está realmente no abdômen, tá? Não só no abdômen, aí começa gordura para muitos outros lados, os flancos do braço, a parte interna da coxa, mas a maior parte começa e a maior parte sempre se concentra no abdômen, tá? Então aqui nós já falamos um pouquinho de lipoproteínas. Então vamos falar um pouquinho de hemácia, também chamada de glóbulos vermelhos ou eritrócitos. Gente, então se colocar glóbulo vermelho, eritrócito, hemácia, tudo a mesma coisa. Cada literatura traz de um jeito. Cada livro traz de um jeito. E ela tem esse formato que está na imagem aí, ó, 20. Ela tem um formato redondinho, tá? Côncavo. Por que ela tem essa concavidade? Para que a molécula de oxigênio acople nela, para fazer o transporte de oxigênio, tá? Com o passar do tempo, nós vimos que até 90 dias nós temos a integridade dessa hemácia, depois ela começa a se degradar, ela dura em média de 90 a 120 dias,
tá? E ela vai fazer o quê? Ela vai perder isso, ó, esse encaixe. Então não começa a encaixar 100%. Então o baço já começa a descartar ela, tá? Então coloquei aqui, ó, células discoidais, disco, redondo, tá? Bicôncava, altamente especializada para o transporte de oxigênio e gás carbônico. Então lembra que eu falei? Tem ali no slide mais para trás, os anteriores, tem ali a circulação. Então tudo que está em azul, sangue rico em oxigênio, em vermelho, sangue rico em CO2. Tá? Então seu corpo precisa tirar esse gás carbônico do organismo. Tá? Ela tem curta duração, cerca de 120 dias no homem. Gente, aqui homem ou mulher, tá? Eu coloquei no ser humano homem, porque nos animais são diferentes, varia entre eles, tá? O que acontece? Vai fazer um exame. Alguns exames nós conseguimos detectar como estava o nosso sangue há 90 dias atrás. Ah, por que não 120? Porque pode acontecer dela já ter perdido boa parte da informação de como estava essa célula. Porque ela está perto de ser degradada no pâncreas. Tá? Perto de ser destruída. O nome certo é degradada, mas vamos dizer como degradou o meio ambiente, tá? Para que todo mundo entenda, seja bem didático. Então o que acontece? Para que fique bem lúcido, desculpa bem, gente, não é lúcido. Para que elucide, para vocês entenderem, ela pode perder informação. Então os exames são feitos até 90 dias. Então eles conseguem comportar informações, as células, 90 dias, com certeza. Tá? Mas elas têm uma vida útil de 120 dias. Ó, no último slide, número 22. Quando a hemácia chega ao pulmão, o oxigênio entra na hemácia e combina-se com hemoglobina, tá? Formando a oxigênio-hemoglobina ou oxihemoglobina. O inverso ocorre nos tecidos, formando a carbohemoglobina. Então tá aí a imagem. É onde tem a troca, entra tá o oxigênio, sai um, entra outro. Tá? É só isso que acontece nesse caso aí. Ela recebe um nome diferente, tá? Porque oxi vem de oxigênio, então oxigênio hemoglobina, oxihemoglobina ou carbohemoglobina. Então, naquela hora ali, se ela estiver indo com oxigênio, ela leva o nome do quê? De oxihemoglobina. Quando ela está voltando com CO2, carbohemoglobina. Tá bom? Então por aqui, hoje a gente terminou esse conteúdo aqui. Semana que vem nós começamos um outro. Lembrando, nós vamos voltar tudo para trás, tá? Em sala de aula. A escola pediu para eu passar alguns exercícios para vocês, mas por enquanto, como eu não tinha muita disciplina, eu achei melhor fazer isso daqui. Então eu vou deixar algumas questões para vocês no próximo vídeo, referentes a isso que nós acabamos de ver, e depois eu vou comentar sobre essas questões no segundo vídeo a partir de hoje, tá? Hoje nós estamos no vídeo 7, então faço no vídeo 8 e no vídeo 9 a gente já fala sobre isso. No próximo ainda a gente vamos falar sobre material novo, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço a todos, espero que todos estejam se cuidando e que passe logo, né? Pra gente poder continuar nosso dia a dia, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.